Fala, boiadeiro! Seja bem-vindo a mais um BerroCast. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o nosso amigão, Diego Arruda. E hoje tem novidade para vocês que vocês não estão entendendo. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar sobre o que esperar da pecuária de corte, a pecuária de cria no próximo ano, no ano 2024. Diegão, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos meter bronca aí, vamos falar com o pessoal aí, o que o pessoal está agoniado, o que esperar no próximo ano da pecuária de corte. Obrigado, Douglas, pelo convite, né? É um prazer mais uma vez estar aqui falando no canal do BerroCast. Voltando sempre aqui, passando por Barra do Garça, e a gente não perde a oportunidade de vir aqui para poder falar sobre o que a gente gosta de falar, né? Daquilo que a gente vive aí no nosso dia a dia, que é pecuária. Isso aí, olha só, bradeiro, já vou dar já um spoiler aqui, ó. Eu fui desafiado, hoje o Diegão veio aforado para cá, para Barra do Garça. A gente vê qual que dá mais margem de lucro, a recria engorda de fêmea ou a recria engorda de macho. Então vá acompanhando o podcast aí, porque hoje a gente vai fazer um projeto, a gente vai fazer uma competição e vocês vão acompanhar tudo passo a passo, não é não, Diegão? É isso aí, Douglas é o cara da engorda, né, e terminação de novilhas, e existe essa competição saudável, né, digamos assim, do que é que dá mais dinheiro, né, uma propriedade grande, média, pequena. O que é melhor? Cria, recria, engorda. Eu quero engordar, é melhor eu comprar macho e vender o garrote, ou é melhor eu comprar a fêmea, engordar e vender? Então a gente está aqui criando aqui um desafio saudável para a gente ajudar vocês aí a tomar a decisão melhor, né? E é o seguinte, boiadeiros, esse desafio vai acontecer lá no nosso arrendamento novo, um arrendamento de 100 hectares. Então, é um arrendamento com tamanho perfeito para a realidade de vocês que estão aí começando a pecuária e que tem pequenas propriedades. 100 hectares vai dar em torno de 20 alqueiros nosso aqui, tá? Mas deve ter uns 2 alqueiros de mata, vai dar em torno de 80 hectares lá. E a gente vai fazer esse desafio. Já a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, vai dando os detalhes e a gente vai falando como é que vai funcionar. Primeiramente, Diegão, queria ver com você, antes de chegar em 24, qual que é a sua visão para esse final de ano? Né? As margens começaram a melhorar, o preço da arroba do boi gordo deu uma respirada. Você acha que ainda tem mais perna? Ou você acha que não importa se tem perna ou não tem perna, tem que fazer o serviço do jeito que está sendo feito? Independente, Douglas, de qualquer coisa, antes da gente se queixar de qualquer coisa, né, principalmente do meio externo, vamos falar assim, meio externo o que é? São aquelas variáveis que a gente não controla. Ah, né? política, se fosse Bolsonaro, é porque aluno, se não tem, já não importa, não tem como derramar, chorar o leite derramado. Exatamente. E antes de qualquer coisa, o que acontece? Eu estava tendo uma fazenda hoje de manhã cedo e a gente entende, né, por que algumas fazendas vão bem e outras vão mal. E por que isso chama muita atenção? Porque as fazendas que vão bem, elas têm algumas variáveis que são em comum. E mesma forma, as fazendas que não vão bem, que vão mal, né, digamos assim, essas fazendas também têm umas variáveis que são em comum entre elas. Certo. E nessa fazenda hoje eu cheguei, primeiro pasto, eu falei, nossa, não representa a média do Vale do Araguaia, essa fazenda que eu estou vendo aqui hoje. Mas de uma forma positiva, não representa a média porque era uma fazenda que, apesar de ser um ano de chuva ruim, a fazenda ela já está com quase que sobra de capim. E aí quando você vai conversando com as pessoas da fazenda, você vai entendendo que a cabeça dela opera diferente do que essas fazendas, por exemplo, que não estão indo bem, né? Fazenda que o cara ainda está reclamando. Não chove, não está saindo pasto. Agora a lagarta veio, e o preço do boi está muito ruim. Mas e esse final de ano? Você acha que dá um tempo de dar um suspiro melhor ainda? Você acha que tem mais perna para um pouquinho para manter nesses 240? Lembrando que a gente está chegando em datas comemorativas, final do ano, tende a aumentar o consumo de carne, né? E hoje, eu vi até hoje, o pessoal que eu acompanho da Leila App, um aplicativo que vende gado, o pessoal desesperado atrás de vaca magra, que não está achando mais no Mato Grosso do Sul. A gente está vendo duas movimentações aí que quando começa a ter esse tipo de coisa, provavelmente é que tem um cenário melhor, né, para frente.
Na semana passada a gente viu as corretoras meio que, vamos falar, afobadas, né? Fadigado para poder comprar milho. E aí o milho de 2 dias, 3 dias de diferença, ele começou a pegar uma escala crescente, que isso também não é novidade para ninguém, porque a gente sabe que a janela da safrinha, né, ela diminuiu e em algumas regiões do Brasil não vai ter safrinha. Essa aqui é uma realidade. Vou explicar para vocês aqui, Boiadeiro, é o seguinte. Esse ano a gente está sofrendo muito com a questão do El Niño, né? Com isso deu uma atrasada, está atrasando um pouco a chuva aqui no nosso estado, no Brasil, como uma forma geral. E com isso, não vai ter alguns lugares igual aqui na minha cidade, não tem duas safras, porque aqui chove menos. Então, ou o cara vai plantar milho ou o cara vai plantar soja, e provavelmente vai ser soja. Então, vai ter uma colheita menor em questão de tonelada esse ano de 23 para 24. Com isso, tende a aumentar o valor do milho. E o que vai acontecendo, assim, a gente trabalha em cima de tendências, tá? Tendências, porém, existem aí esses fatos que pode acontecer, que sei lá, igual tivemos aí no passado, carne fraca, graça premiada, pode ter esses eventos, assim, pontuais que às vezes pode prejudicar o preço. Mas o que a gente tá vendo é o seguinte, que esse boi de confinamento já tá acabando já de um estoque que já era menor, né? Já era menor, porque a gente viu que o preço não estava tão atrativo assim, que justificasse, né? Às vezes o cara que confinava 10 mil bois, 1000 bois, ter o mesmo volume que teve nos anos anteriores. Então isso já deu uma freada. E aí cruza as duas coisas. O que é? Redução já, né? Os últimos bois de confinamento já estão sendo abatidos, e essa chuva que não está engrenando do jeito que a gente viu, que atrasou. Então isso, provavelmente, o boi de pasto também, que geralmente a gente tinha aí com 2, 3 meses de chuva, pode ser que ele pule alguns degraus para frente, né? Certo. Mas isso é tendência, igual todo mundo fala, dia que vai virar preço de boi? Preço de boi eu não sei. Não, o cara é liso, o cara não quer falar o que se vai manter nos 240 não. Mas eu tenho um amigo que é otimista, né? E eu também tendo a ser otimista. Eu acho que não cai mais. Não estou dizendo que irá subir. Porém, eu acho que a gente já passou pelo Vale da Sombra já. Acho que agora é manter e aguardar como é que vai ser o próximo ano, porque ainda temos esse final de trimestre ainda que não fechou os abates. Cada trimestre que está passando, está tendo recordes e recordes de abate de fêmea, e a fêmea é o que manda a pecuária. Então, o que acontece quando começa a chuva? O período mais crítico, na minha opinião, é a seca, onde o cara não tem pasto, ele tem que matar mesmo que seja preço de banana. Esse estágio já passou. Começou a chuva fraca? Começou. Porém, agora o cara segura. Se o cara não precisa fazer dinheiro, ele pelo menos segura, pelo menos para melhorar. Então, acredito que não tende a cair. Porém, a gente acredita, né? Saber só Papai Noel e vai saber disso aí. Eu falo que é o seguinte, acertar preço de arroba é a mesma coisa que economista querer acertar preço de dólar. Só vai passar vergonha. Quando acertar, fica quieto, não fala mais nada, porque você vai ser endeusado. Então, para você não perder o trono, eu geralmente falo assim, não, depois que você acertou uma vez... Mas você acredita que também tem tudo para... O pior já passou. Exato. Eu acredito que o pior já passou. Tem tudo, né? Todo um viés de, às vezes até... falar de boi de 250. Você tem uma ideia que eu acho que o pior já passou? 40 dias atrás você achava bezerra por 1.000. Hoje você já não acha mais, é 1.200. Ou seja, por que o cara já aumentou R$200? Porque agora começou a chover. Então agora ele não está tão desesperado igual ele estava antes. Porque antes ele vendia ou morria de fome. Agora já tem uma folguinha para esperar forçar o mercado a melhorar o preço. Não estou dizendo que vai continuar mantendo, mas agora ele tem um pastinho a mais para poder segurar. E a gente tem que estar, eu falo o seguinte, né, tem que estar com a espingarda também armada. Porque isso que eu estou falando, isso não é nenhuma novidade, Diego não está trazendo assim a salvação da lavoura, né? Mas isso é coisa que acontece praticamente todos os anos, e nesses anos, por exemplo, que a gente tem essa inconstância, né, de oferta, etc., a indústria, ela sai para poder comprar, né, faz o estoque dela. Depois que ela faz o estoque, que é alongamento de escala, o que ela faz? Ela reduz as compras,
fica quieta, né, comprando ali pontualmente, Forçando uma baixa. matando alguém na unha, né? E aí depois o que acontece? Baixou o estoque, ela melhora o preço, sai para comprar de novo e depois ela vai fazendo. Então meio que dá um pico, desce. E aí quando der esse pico, quando ter essa, vamos falar assim, essa alta, você tem que ter a mercadoria para poder Pronta. vender. Pronto. E agora, falando agora de 2024, o que você acha que vai ser o ano 2024 para a pecuária de corte? Eu falo que é um ano de oportunidade. Oportunidade para quem fazer o dever de casa da porteira para dentro bem feito. Como também foi o ano de 2023, né? Agora a gente está mais equilibrado. Então eu acredito que assim, cada ano que for passando, 24, 25, a tendência é que a gente vá perdendo, que é esse tamanho dessa oportunidade que ela vai diminuindo. Por quê? Porque a tendência é de que os preços melhorem, né? A gente atingiu um piso aí que assim, tivemos a pior relação de troca de salários mínimos para quilos de carne dos últimos anos, dos últimos 30 anos. O cara que estava preparado para quando o bezerro estava 1.400, 1.500 com dinheiro no bolso e pau sobrando, vai ganhar muito dinheiro na próxima água. O cara comprou um bezerro barato. Exatamente. Então, e o que a gente viu, inclusive, é que fazendas que não tinha mais espaço para poder aproveitar essa baixa de preço, né, o preço desse bezerro, começaram a, vamos falar, fazer sequestro, porque não tinha espaço, arrendaram área, para quê? É a oportunidade que a gente estava falando, eu estava falando isso hoje com um pecuarista, que ele falou, Diego, eu estou retendo 100% das minhas desmamas de fêmea, sem ter espaço, então eu vou produzir comida. Por quê? Porque quando o negócio está em retração, aí é hora, isso é uma mola para poder, né? De prepulsão, né? Exatamente. O cara que ele vai gastar um pouco mais com alimentação, com dieta agora, né? No momento que o animal come menos, que é um animal desmamado leve, para quando chegar na hora de vender, vai ter muito mais arroba por hectares, gastou menos lá na recria, onde o animal come menos, fez uma recria intensiva e vai ganhar dinheiro lá na frente, com a expectativa de melhora na arroba do boi gordo, da novilha gorda. Então essa é a tendência. E é aquele negócio que a gente vê às vezes, né? O cavalo passando arriado na sua frente e você só tem que dar um tchau para ele porque você não tem dinheiro, você não está capitalizado, você não tem pasto para poder, vamos falar assim, segurar às vezes ou fazer uma compra mais estratégica, né? Uma compra aproveitando essa desvalorização para justamente você aumentar seu rebanho. Porque o que acontece? A gente vê às vezes aí, né, operações que vão sendo tocadas de uma forma que ela vem sempre a mesma coisa do ano. A sobra, sei lá, vamos pensar aí, sobrou R$500, R$600, R$1.000 por hectare que seja. Só que essa operação ela está saudável, só que ela não está crescendo. Então a gente tem que entender o seguinte, que toda empresa ela precisa de crescer. Por quê? Porque senão a inflação te come. A inflação ela cresce todo ano, né? Ela cresce todo ano. Então o poder de compra, a tendência que com, né, você indo sendo provado pelo tempo é que o seu poder de compra ele seja reduzido. Então por isso você precisa de crescer, porque para você compensar isso no volume. Aqueles R$100 que você comprava, sei lá, fazia uma feira da semana em 2000, hoje você não consegue tomar um café da manhã decente se brincar. É aquele negócio, né? Minha esposa sempre brinca, né? Fala assim, olha que chega em casa, olha aqui, a sacolinha deu R$100. Antes R$100 eu fazia... Você precisava de 2 para trazer, não queria trazer uma sacola de R$100. Exatamente. Então, assim, por um lado é bom que eu não preciso descer lá na garagem para poder cuidar da minha esposa mais, né? É complicado. Então, você acha que 2024 vai ser um ano de oportunidade em relação à pecuária de corte de cria também ou não? Sempre, sempre. Cria é sempre que a gente tem, né, essas altas, sempre que a gente tem... Ela que vai puxar primeiro, né? Ela que vai puxar primeiro, por quê? Porque a principal matéria-prima da pecuária de corte é o bezerro. O bezerro ou a bezerra, né? Então, é onde tudo começa, na verdade, né? É onde tudo começa. Eu também tenho bastante esperança com 2024 melhor, né? Pode ser que a gente sofra um pouco mais com o valor de um proteinado, devido a esse atraso na chuva, né, com a menor produção de milho, pode ser que sim, mas existem outras alternativas, né?
A gente não é só dependente do milho. Eu sempre falo isso daqui. Isso é uma frase de um grande empresário, ele está aí, foi eleito pela Forbes, está entre os 5 homens mais ricos do país. Que ele fala com essas palavras, né? Que o que está sobre nossa responsabilidade é controlar custos. Então, a gente vê muito modismo, né, o Douglas? A gente vê, mas que o meu vizinho tá fazendo isso e ele falou para mim que é bom, né? O cemitério dos mortos, ele é silencioso, dos fracassados, né? Ele é silencioso, porque ninguém conta... Ninguém conta a vantagem das merdas, né? Exatamente. E às vezes a bagaceira que aconteceu, ela é processada e passada para frente de uma outra maneira, para quê? Para eu cair, então você também vai cair. Então, às vezes o que funciona na fazenda do Zezinho não funciona na fazenda do Pedrinho. Então a gente tem que entender o seguinte, qual que é o tamanho do tombo que eu aguento levar, né? Então, é um ano da gente, né, aproveitar as oportunidades, mas para a gente também amadurecer. Amadurecer de que forma? Amadurecer de uma forma de controle. E agora, aproveitando que a gente começou já a estação de monta, né, os protocolos, esse ano você acredita que vai ser um ano de menor número de protocolo ou de menor matrizes a serem emprenhadas? Ou você acha que mesmo com a quantidade de fêmeas abatidas, o pessoal comprou fêmeas para recriar e vai inseminar agora? Você acha que vai diminuir a quantidade de bezerro para o ano que vem? Um exemplo, deu 32 milhões de bezerros de 2023, em maio. Em 24, você acha que mantém, diminui ou vai subir a quantidade de bezerros mamados? Excelente pergunta. 100% das fazendas de cria que eu atendo hoje estão aumentando o número de vacas expostas, seja ela monta natural ou seja ela inseminação artificial. O problema é que você tem que entender o seguinte, boiadeiro. Essas vacas que estão sendo expostas agora, ela não para em maio, ela não vai desmamar em maio, ela vai parar em agosto. Então o reflexo dessa exposição que está sendo agora vai ser só em 25. Então o que a gente vai colher agora em maio de 24 foi a inseminação de 22, de dezembro e janeiro, né, que não vinha freando, né, não vinha em processo de desaceleração brutal como foi esse ano de abate de fêmea, né. Então pode ser que a gente acredito que teremos menor quantidade de animais sendo desmamados, porém não tão grande como o pessoal acha que vai ser, não. E a gente tem que entender o seguinte, é o efeito manada, né? Por isso que você tem que ter a sua estratégia clara na cabeça e ter o seu painel. É a mesma coisa você está indo viajar. Você está indo viajar. E aí o que acontece? Por um acaso o seu GPS deu algum problema, ou você não está no GPS, ou você errou o caminho. Você não vai voltar tudo, o caminho de volta, voltar para o carro, não vou viajar mais. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que recalcular a sua rota, você tem que voltar e seguir de novo ali o rumo onde você vai chegar no destino final. E é a mesma coisa. Tanto que é uma coisa que você fala muito, Douglas, que tem muita gente que fazia, né, que estava na engorda de fêmea e que falou assim, Diego, esse ano eu vou protocolar todas as minhas novilhas porque eu estou acreditando numa alta. Então, tem que ter isso na cabeça, para quê? Para você poder também não ficar simplesmente bitolado só naquilo. Você tem que estar olhando para os lados para ver e aproveitar as oportunidades que pode vir a acontecer. Você tem que trabalhar, dançar conforme a música, né? Exatamente. O preço do milho subiu, vou continuar dando energético? Não, pera lá. Vamos fazer um cálculo de viabilidade aqui para ver se compensa me dar esse energético? Talvez tem que pular para um proteinado. Talvez tem que entrar no sal ureado, um sal mineral, um sal ativado. Então é o que eu digo, pessoal, não existe receita pronta, né? A gente tem que ver a cada realidade de cada fazenda. E em relação à pecuária de cria, qual que é o maior desafio hoje na pecuária de cria que você encontra nos seus clientes que você atende? O maior desafio hoje da pecuária de cria, por mais simples que pareça, chama-se estação de monta. É muito comum a gente chegar, hoje menos de 30% do rebanho nacional, se eu não me falha a memória, é inseminado. Com IAT inseminado, né, por uns protocolos, e a gente tem também a monta natural. Só que isso ainda, por mais que seja assim, uma tecnologia antiga, não são todas as fazendas que fazem estação de monta. E eu costumo falar o seguinte, que estação de monta é uma sobrevivência
para a pecuária de cria. Não tem como você tocar uma pecuária de cria sem estação de monta. E aí, às vezes, você pega, por exemplo, uma fazenda que ela é pequena, que a cria ela não te dá essa escala, por exemplo, você não consegue liquidar 100% do seu estoque, igual é, por exemplo, na fazenda de macho, tá? E aí, isso, uma coisa que já é a margem apertada, e aí, às vezes, você tem índices ruins está atrelado o quê? A falta de estação. E aí o negócio torna-se, inclusive, mais inviável ainda. A gente vai fazer uma série aqui dentro do nosso canal aqui, né, sobre esse desafio que a gente vai fazer, que é o desafio dele fazendo a recria em engorda de macho e fazendo a recria em engorda de fêmea, trazendo os números para vocês. Aí quero já dar, tocando nesse assunto, quero que o Diego, quero ver a opinião dele com relação a fazendas pequenas. Fazenda de 100 hectares, 150 hectares. É viável você tocar uma pecuária de cria, uma fazenda de 100 hectares? Eu conheço uma fazenda de 351 hectares de área efetiva, de área de pasto, que nela roda 4.500 cabeças por ano, ciclo completo. Então, a gente vê muito, né? Isso é uma discussão que virou comum na internet. Sim. Né? Não, é melhor isso, é melhor aquilo. A gente tem que entender o seguinte, tem que separar as duas coisas. O que é melhor financeiramente, né? O que é melhor na conta, no papel. Por quê? Porque o papel, ele, sim, todo fala que ele aceita tudo, ele aceita. Mas a gente tem que entender que é igual quando você vai fazer, por exemplo, investimento. Qual que é o seu perfil? Qual que é o risco que você quer correr? Qual que é o risco que você quer correr? Porque se você quer correr risco baixo, você tem que ir para cria. Se você é um pouco mais arrojado, aí você pode pensar uma recria de macho, você pode pensar numa terminação, você pode pensar num sistema mais intensivo. Porque quanto mais você intensifica, mais você achata a sua margem. Por quê? Porque você está intensificando o seu giro. Mas nessa fazenda você falou como exemplo de 351 hectares. Rodar 4.000 animais. Deve ter irrigação, deve ter pivô ou não? Não, ela não tem, ela faz uma adubação de complementação e ela tem um confinamento. Ah, tá? sim. Então ela está num nível de tecnologia altíssimo. Vamos falar de um médio pagão, igual a gente, que não tem como fazer um confinamento. Um cara que está começando agora numa fazenda, arrendou uma fazenda ou pegou uma fazenda de herança ou comprou uma fazenda de 100 hectares, para ele rodar hoje. Você acha que ele conseguiria ter uma margem de lucro satisfatória com a cria? Não igual é, por exemplo, uma recria engorda de macho ou de fêmea. O certo. teto da cria, ele é um pouco mais baixo. Ele custa mais, né? Ele, na verdade, se você for pegar, a gente tem que separar dois conceitos. Suponhamos que na fazenda de cria, você faturou, sei lá, R$1.000. Essa fazenda de cria, ela vai deixar para você aí, vamos pensar 30% sobre o faturamento líquido. R$300. R$300 sobrou. Só que aí você tem uma fazenda de recria e engorda que você faturou, sei lá, R$2.000. Só que desses R$2.000, você teve uma margem aí de, vamos falar, de 20%. Tá, tá? R$400. Então a gente está falando de 400. Certo. Ou seja, qual que você tem um risco maior? Você tem um agulho, só que aí eu não vou conseguir, por exemplo, fazer R$2.000 com a cria, R$3.000, R$4.000, R$5.000, não vou. Né? Ela tem um teto. Quando você compara... É porque a fazenda, também a taxa de lotação dela é menor, né? Exatamente, porque a vaca, eu costumo falar ela que ela é moradora da fazenda. Ela né? degrada mais a fazenda. Ela é moradora da fazenda. Então a taxa de lotação de uma fazenda de cria, ela é muito mais constante a longo prazo. A longo prazo, do que você falar. Porque qual que é o grande problema que eu sou um cara que sempre bato a cabeça também com relação a isso? No dia que eu tiver condições de comprar uma fazenda grande, eu não vou trabalhar com recria, só com recria engorda nunca. Eu vou querer trabalhar com o ciclo completo. Porque você acaba de vender uma bezerra aqui, gorda, você recriou e engordou. Você já tem que sair desesperadamente correr atrás de comprar reposição. O que eu gosto de fazer quando estou com dinheiro meio folgado? Comprar antes de vender. Porque se eu compro a reposição antes de vender, eu consigo ver se eu vou ter a margem de lucro ou não. Porque às vezes você compra uma bezerra hoje. Vamos colocar que você compra uma bezerra, uma novilha hoje de 10 arroba, daqui 60 dias, você vende ela com 12. Você pagou R$210 na arroba quando você comprou essa novilha magra. A hora que você for vender, essa novilha pode estar custando já R$220, R$230. Então aquele dinheiro que você fez, aquele mesmo dinheiro que você comprou aquela novilha
custando R$210 a arroba, você já não compra ela daqui de 60 dias, que aumentou R$20 a arroba de essa novilha magra. Então esse é o principal gargalo, a gente saber que você sai de uma operação de recria agora é o seguinte, beleza, hoje, dia 12 de dezembro, a arroba do bezerro tá R$200, vamos supor. Quem te garante que em 12 de dezembro de 2024 essa arroba não pode estar R$400? Sim. Então esse é o problema, você vai trabalhar com o mercado futuro. Já na cria, você não tem esse problema. Você vai ter que repor as falhadas, beleza? Só que você não vai repor, vai repor 20%. E uma coisa é o seguinte, bate na calculadora. O que eu geralmente falo para as pessoas? Que você nunca pode entrar em nenhuma operação sem você fazer um plano de negócio. Um plano de negócio acompanhado do fluxo de caixa pode ser igual tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Papel e caneta. Então, vamos falar, faz aí. Vamos falar que você tem aqui, ó. Você tem 100 garrotes, você comprou 100 bezerros. Certo. Tá? Você tem 100 bezerros, você pagou R$1.800 em cada bezerro, tá? Então você tem aqui, eu paguei quanto? 1.800 vezes 100... 180 mil. 180 mil, tá? Aí o que acontece? Eu tô recriando esses bezerros, vou recriar eles, eu vou gastar aí durante 12 meses, vamos falar aqui de um custeio médio de R$75. 75 vezes 12 vezes 100. Trava aí. Deixa eu pôr minha cara feia aqui. 12 vezes 75 reais. Vezes 100 animais. 100 animais, né? Isso. 90 mil. 90 mil de custeio, tá? Aluguel de pasto, nutrição. Tudo, tá aqui. Estão fazendo essa conta, tá? O que você tem uma referência aí? Das arrobas que cresceram na fazenda, eu sempre tento equilibrar para mim gastar 1/3 do valor de venda. Certo. Tá? Para poder produzir uma arroba. Então, vamos lá. Se você pegar aí 180 mil mais 90 mil, quanto que deu? 270 mil já. 270 mil, tá? Vamos supor que esses animais aqui eu comprei com 7, agora eles estão com 12. Tá, certo? Certo. Então ganharam 5 arrobas. Ganharam 5 arrobas. Suponhamos agora que você vai colocar esses animais, seja no confinamento, seja numa TIP, alguma coisa. O que está acontecendo? Eu estou tirando esses animais do pasto e eu estou colocando eles numa TIP ou confinamento. Ou no confinamento, tá? Só que agora você tem que entender o seguinte, o meu pasto ele tá vago. Estou sem gado no pasto, tá? Então eu vou colocar aqui mais R$15 vezes 120 dias. Que é o pasto vago. Que é a diária do confinamento. A diária do confinamento. Tá. Então 15 vezes 120. 15 vezes 120 dias. 1.800. 1.800 por boi. Vezes 180 boi. Vezes 100 animais, né? 100 animais, é. 180 mil. 180 mil mais 270 mil. Isso. 270 mil é 180 mil reais de compra dos 100 animais, então saiu por R$1.800 cada bezerro. 90 mil reais durante o período de 12 meses com gasto com protocolo nutricional e aluguel, mais agora 180 mil dias de confinamento. De confinamento. 100 dias de confinamento? De 120 dias. 120 dias. Isso. 180 mil mais 270 deu quanto? 450 mil. Quase $500 mil. Isso. Aí a pergunta que eu te faço agora. Se o seu pasto está vazio, o que você tem que fazer? Você vai deixar ele vazio durante 4 meses ou você vai comprar? Você tem que comprar, né? Então você concorda comigo que você ainda não realizou esse negócio aqui e você tem que colocar mais 180 mil no negócio, mais o custeio? Sim. Porque senão o gado a fazenda vai ficar parado lá só gastando. É um erro que eu cometi quando eu comprei meu primeiro gado. Não ter feito essa conta. Porque aí eu falei, pô, eu fiz um arrendamento, tem que pagar aluguel do pasto da vazio, eu não tenho dinheiro de comprar o gado. Vamos supor que nessa conta que deu 450 mil lá. Esse animal, vamos dizer que ele sai com 21 arroba? 21 arrobas. 21 arroba. Um arroba hoje tá 210? Vamos ajudar. Não, 210 não. Vamos 210 tá no Vila. Vamos colocar 220. Tá 220. 220 reais. Vezes 21 arroba.
Você vai vender cada animal desse por 4.620 vezes 100. Lógico que a gente não está contando nenhuma perda, tá, pessoal? Deu 462 mil. Menos 450 mil. 12 mil de lucro. 12 mil de lucro, isso em 12, 16 meses. Então a gente tem que entender isso, Douglas. É isso que a gente tem que entender, porque o processo de intensificação, ele requer conta, ele requer o quê? A avaliação de perfil de cabeça e de bolso. Você tem que saber o quanto você tem para investir, né? Porque esse animal poderia dar mais lucro se você tivesse feito isso a pasto. Exatamente. Ao invés de eu girar em 16 meses, eu girar isso em 24. Não, porque o que está comendo lucro aqui nessa operação hipotética que a gente está falando, é o confinamento. É o confinamento. O confinamento está saindo a diária a 15 reais. 15 reais. Joga isso para 12 reais, faz a conta para você ver o que vai aliviar. Então, quando você pega o tamanho do risco que você tá, então não dá para a gente poder inclusive, da proposta desse quadro que a gente está Bora, a gente vai revelar para vocês já. A gente vai fazer um desafio aqui, eu e o Diegão, durante um ano. A gente vai fazer um desafio, ou a gente vai fazer aqui nesse canal, ou a gente vai fazer um canal novo, tá? O que a gente sabe é que a gente vai fazer. Vai fazer. Definindo o lugar. Ele vai entrar com 20 bezerro e eu vou entrar com 20 novilhas. E a gente vai fazer um processo de recria e engorda e a gente vai debater, mostrar para vocês tudo. A compra dos animais, primeira coisa, não é nem a compra, é o arrendamento da fazenda. Vamos falar para vocês do arrendamento da fazenda, tá? Vamos falar da compra dos animais, tanto de fêmea como de macho, o protocolo sanitário, feito da porteira para dentro, o frete, o que é preciso de documentação para você comprar um animal, transportar, tudo, tá? É lógico, pessoal, que isso aqui vai demandar um ano. Então a gente vai fazer todo o passo a passo para ficar completo para vocês. Não posso chegar aqui eu e o Diego, falar para vocês e não te provar. A gente vai fazer isso. E vou deixar bem claro, tá? Eu vou deixar bem claro. Depois vai estar tudo organizado. E é óbvio que a gente vai colocar para vender. Aqui não tem ninguém para passar a mão na cabeça de vocês, não. Vai estar tudo no YouTube. A gente vai soltar a cada 15 dias, na hora que o Diego vir para cá, porque o Diego não é daqui, o Diego é de Goiânia, eu estou em Barra do Garça. Tá? A gente vai fazer aqui na minha cidade, eu estou com arrendamento lá, a gente vai fazer esse projeto, vai fazer essa experiência, tanto para mim como para o Diego. É uma competição saudável. A gente vai mostrar tudo para vocês e no final, quem quiser saber mais aprofundado, além do conteúdo do YouTube, teremos os cursos com esses projetos, mostrando tudo passo a passo. A maioria dos nossos vídeos vai ser na fazenda, mostrando. Hoje a gente vai mostrar o Diego comprando uma carga de bezerro. Ele vai falar qual que você tem que olhar no bezerro, quais são as características que você tem que ser analisado, para que você vai comprar esses bezerros, qual é o valor que você vai pagar com o caminhão. Tudo vai ser passo a passo, tá? Aqui não tem enganação. A gente vai fazer, demora um ano, porque a gente vai fazer um ano, tá? Enquanto esse um ano a gente vai fazendo conteúdo aqui pro YouTube para vocês, ou nesse canal, ou num canal novo que a gente queira criar, tá? O que vocês acham? É melhor fazer nesse canal, BerroCast, só que eu vou ter que mudar o nome do canal, porque não vai ser mais podcast. Vai ser o projeto que a gente vai fazer agora. Vai ter um novo... Pode revelar o nome do projeto? O nome do projeto vai ser Fazendo Fazenda. Tudo, do zero. Do zero. Não, Diego? É isso aí. E assim, claro, né, vocês vão acompanhar toda a discussão de estratégia de compra, de plano de negócio, de estruturação de um protocolo sanitário, estruturação de um protocolo nutricional, estruturação de limpeza do arrendamento da fazenda. O que eu faço, até o que eu posso fazer com terra própria, o que eu não posso. Terra é arrendamento. Então, arrendamento eu jogo herbicida ou não jogo? Eu faço manutenção de cerca ou não faço? Porque também o arrendo não é uma coisa barata, né? E a terra não é sua. Então, não dá, por exemplo, para você construir uma big fábrica de ração. Então, tem que, inclusive, saber quais são os investimentos que você pode fazer numa terra que não é sua. Que não é sua, né? Esse arrendamento nosso lá, a gente arrendou a propriedade. Então, a gente pode colocar como colocar 10 mil cabeças de gado lá dentro. É lógico que não suporta 10 mil cabeças. Mas a gente sabe que quanto melhor for o manuseio, maior é a taxa de lotação. Mas isso tem um limite. Então isso vai ser debatido durante todo esse processo, durante toda essa jornada nossa aqui. Tá? Tudo vai ter debatido e mostrado para vocês poderem acompanhar e ver
como é complexo uma operação de uma fazenda. Não é só você comprar e jogar o gado lá e esperar engordar. São pequenas tomadas de decisões diárias que vai afetar o seu lucro positivamente ou negativamente lá no futuro. Não, Diego? É isso aí. Eu, Douglas, e já aproveitando a oportunidade, né? Você já trabalha com arrendamento há tem um tempo. O que você falaria, assim, que é o principal de um arrendamento que... Ó, isso daqui, quando você vai... Ó, eu não tenho terra própria, eu vou arrendar uma fazenda ou uma área. O que é o principal? O que o cara não pode deixar de olhar? Água, muito importante. Água e o acesso. Tá? Perfeito. A terra tá importante? É lógico que é importante, é muito importante a terra. Se a terra tá suja, se ela é de boa qualidade ou não. Mas isso você já vai ter já um acerto, só de olhar você consegue ver. O problema mais comum que a gente vê é a falta de água. Aí a cerca, Douglas, ó, se a cerca estiver muito danificada, na hora de você fazer o contrato de arrendamento, você já pode chegar no cara, ó, o seguinte, a cerca tá ruim, você vai me dar ela arrumada a cerca, ou a gente tira a madeira aqui e desconta depois no aluguel. Tem todos, no contrato tem várias cláusulas que você pode colocar e o cara pode aceitar ou não. Vai depender do acordo de vocês, né? Igual esse arrendamento que eu fiz. Fiz um arrendamento para 4 anos e meio. No começo eu achei caro, tá? Eu achei caro. Porém, eu falei para ele, beleza, eu posso até te pagar esse valor, só que a gente vai fixar e não vai ter reajuste durante 4 anos. Então eu tenho 4 anos lá sem reajuste. Então o boi pode chegar a 10 mil reais o valor da arroba. Eu vou continuar pagando a mesma quantidade, porque eu preferi pagar um pouquinho mais caro no começo, só que esse um pouquinho mais caro no começo, se você for comparar 2021, a hora que a arroba do boi chegou a 300, ele era o preço já. Né? Então ele não quis cair. Beleza, eu continuo pagando esse preço, porém vai ficar fixado durante 4 anos. Então, qual que é a minha mentalidade quando eu fechei esse contrato? A gente vai explicar tudo para vocês. É que o primeiro ano pode ser que eu passe um pouco apertado, mas nos últimos 3 anos eu vou conseguir tirar mais lucro desse contrato de arrendamento do que no ano inicial. Acaba que você está fazendo uma conta da média, né? Isso é igual quando você vai vender boi, né? Ninguém, assim, a não ser que faça muita cagada, vamos falar assim, mas assim, você não vai conseguir vender só na alta, né? Não consegue. Então, você não consegue acertar a moça. Você não consegue. Então, o objetivo é você ter o quê? Você ter preço médio. Que é preço médio. E para você poder fazer conta de fazenda, de qualquer negócio, de qualquer business, você tem que entender o seguinte, você tem que ter uma janela para poder analisar. E a janela boa para você poder analisar uma fazenda é o quê? 5 anos, pelo menos. Isso. Por quê? Porque aí você elimina variáveis, né, coisas atípicas que pode estar acontecendo em anos pontuais, né? E uma dica que eu quero deixar para vocês também extra aqui, que a gente vai falar depois bem aprofundadamente, é que você vai ver uma fazenda para comprar ou para arrendar, você tem que ver ela na seca. Nas águas, toda fazenda é uma maravilha, né, Diego? Nas águas não falta água, o capim tá alto, se ela não tiver com lotação. Na seca que você vai conhecer uma fazenda. E lá, a região eu já conheço, já é uma fazenda lá perto, lá do outro arrendamento, eu já sei. E, na minha opinião, é uma das melhores fazendas lá da região. Ela é muito mais fresca. Eu tô sem problema de pasto. Lá o pasto vedado tá com 120 vacas. Mojando para parir lá. Olha que interessante. Então tem que andar, né? Igual, por exemplo, você arrendar a fazenda montada em caminhonete, não funciona. Então você tem que montar a cavalo, você tem que andar nela toda, tem que ver todas as aguadas, tem que ver principalmente divisa de cerca, porque você não conhece vizinho, né? Sim. Então você tem que ter essa malícia que às vezes quem não é do negócio, ou às vezes quem não tem tanta experiência, às vezes comete alguns erros por não chegou aqui, não assistiu o podcast, por exemplo, do Berto Boi. É um erro bobo, né? Que, igual você falou, um erro... vai caminhão lá? Não, rapaz, não vai caminhão, a estrada é muito curtinha, muito ruim, tem umas pontes lá que não aguenta passar caminhão. Como é que você vai levar um gado no lugar desse? Exatamente. O acesso, como é que é. Então, tudo isso você tem que levar em consideração e assim, a gente até promete colocar nessas aulas um checklist. Sim, não vamos, então, que você vai... vamos fazer PDF, né? Fazer tudo certinho, tudo certinho. Porque assim, você tendo uma lista, você já está suscetível de erro. Para te guiar, pelo menos, né, das coisas principais. E pode ser que você vai errar, mas a diferença é o tanto que você vai. Eu errei. Né? Eu cheguei lá, fiz o contrato, esqueci de olhar se a água tem.
Eu esqueci de olhar se o reservatório de água dele ia ser suficiente. E não vai ser. Eu já furei um poço artesiano. Mas é lógico que, quando você vai fazer um contrato com a pessoa, você tem que conhecer a pessoa, né? Liguei pro cara e falou, olha, complicado, tá, mas a gente pode diluir com o tempo. Fechou. Fiz o poço artesiano. Ficou R$6.500 o poço, com a bomba e tudo. Com 5 metros deu água, colocamos 30 metros de poço sendo artesiano. Uma coisa boa, deu uma vazão de quanto? 5.000 litros por hora. Nossa, é excelente. Então, isso é uma riqueza. Não, e dá pra, ela irriga a fazenda toda. Fazenda pequena, né? Sim. Ainda a fazenda toda. Sim. E assim, pequeno e grande é muito relativo. Eu costumo falar o seguinte, que às vezes o cara tem 10 vacas, mas aquelas 10 vacas é o dinheiro da vida toda dele. Sim, né? sim. E às vezes o cara tem 10.000 vacas, 10.000 cabeças, as 10.000 é o dinheiro da vida toda dele, né? E hoje, com as tecnologias que existem, com tanto de ferramenta, tanto de conhecimento que existe, o processo de verticalização, ele tá para todo mundo. A diferença é só as suas atitudes, a diferença é só as suas escolhas. Pra você ter uma ideia, né? Nos últimos anos, a gente reduziu a área de pastagem e aumentou a produção. É isso aí. A gente não está desmatando mais, a gente reduziu a área de pastagem porque entrou a soja tomando espaço nosso, porém nossa produção aumentou. Ou seja, estamos produzindo mais em menores áreas. Isso aí. Provando que a tecnologia ela vem até para ser aliada ao meio ambiente. Não tem necessidade, como nas décadas de 90, 80, desmatar mais para conseguir produzir mais. Você consegue produzir 2, 3, 4 vezes mais no mesmo espaço, tendo o quê? Tecnologia. E eu costumo falar o seguinte, que o tamanho da oportunidade que é o negócio de pecuária é só vocês pararem para poder analisar friamente a movimentação das multinacionais hoje no país, principalmente no mercado de nutrição animal. Menos de 50% do rebanho nacional é suplementado. Diego, onde que vem esse número? Existe como se fosse um sindicato, né, digamos assim, da nutrição hoje no país, que as principais empresas, elas informam periodicamente para essa associação qual foi o volume que elas comercializaram. Claro, tem muitas empresas informais, tem muitas empresas que não participam disso, mas 80% do volume está ali, né? E aí você pega e estipula, um valor, né, dessa informalidade de toneladas, pega isso e divide pelo rebanho nacional, divide isso pela quantidade de dias. Então vocês vão ver que o tamanho do mercado ele é muito grande e a gente ainda suplementa muito mal. Se a gente for pegar, por exemplo, reprodução, Douglas, está evoluído. Vixe, em 10 anos a evolução era a inseminação, tinha que ficar olhando a vaca dar cio de manhã para inseminar à tarde. Hoje, se você for um protocolo, insemina 1.000 animais. Em menos de 10 anos aconteceu essa evolução. A evolução da nutrição foi de sal mineral com proteinado e energético só. E só que a gente tem, por exemplo, né, um baita de um motor, né, hoje assim, falando em genética, só que a gente está colocando gasolina ruim para poder rodar esse motor aí. Rodar esse motor. Mas a tendência nos próximos anos é cada vez mais acelerar. Porque a gente acelera ou a gente vai perder espaço para a agricultura. E, querendo ou não, a agricultura ela sempre foi na nossa frente. Enquanto a gente começou a acelerar, com os últimos 4, 5 anos, com o boi 777, a gente diminuiu de 5 para 3 anos, 3 anos e meio, um boi pronto. E tende a melhorar cada dia mais. Hoje as tecnologias estão aí. Não é para todo mundo, deixar bem claro. Sim. Nem toda tecnologia foi feita para todo mundo. Douglas, você faz o ETF na sua fazenda? Não, eu não posso fazer. Porque eu não tenho nem curral para isso. Então eu posso fazer uma estação de monta. Comprar um touro e botar lá e fazer estação de monta. Por enquanto não posso fazer ETF. Gostaria, mas ainda não estou. Mas não é porque eu não posso fazer que eu não posso aprimorar o que já tem sendo feito. Então nem todo mundo pode, todo mundo tem acesso, nem todo mundo deve usar. É igual você falar para você, mas lá na fazenda em São Paulo o pessoal faz muita TIP e recria intensiva. Tá, beleza. Eles lá conseguem ter margem, eu aqui não consigo. Por quê? A margem dele lá é menor, ele ganha no volume. O meu volume é menor, eu tenho que ganhar na margem, né, por arroz produzido. Então, nem todo mundo tem como fazer essa tecnologia, mas existe muita tecnologia no mercado
hoje para você aumentar e melhorar a sua margem dentro da fazenda. Eu vou te fazer uma pergunta, né? A Uber veio e acabou o táxi? Não acabou? Vai acabar a Uber agora com essa burocracia do Ministério do Trabalho, mas não vai acabar o táxi. Nossa, tomara que não, né? Vamos rezar para poder dar certo. Mas o que aconteceu? A Uber, ela veio, né, com uma outra possibilidade, uma segunda forma de você se locomover, né? Isso barateou para o consumidor. Isso, quando a gente compara, por exemplo, com o táxi. Mas, na verdade, o serviço do táxi, ele era tão ruim, que não teve nem como competir, né? Que não teve. Então, assim, o táxi perdeu espaço para o Uber. Não foi o Uber. Hoje a concorrência da Uber é outro aplicativo, que é o 99 Táxi. Exato. Que faz o mesmo papel, mas não é uma empresa igual do taxista mesmo, que tem que ter sindicato, tem que comprar ponto, né? É totalmente diferente. Desburocratizou o sistema. E por que eu falo, por exemplo, Douglas, que eu não tenho medo da agricultura, eu não tenho medo... Não, também não, eu também não tenho medo, assim... Eu prefiro que minha fazenda seja rodeada por plantador de soja e de milho, que eu compro mais barato. Exato. É lógico. Então, assim, eu não tenho medo da agricultura tomar espaço da pecuária, eu não tenho medo dessas segundas fontes, né, de proteína aí que... Carne de laboratório. Nossa, gente, a gente não pode nem falar carne de laboratório, né, cara? Assim, porque senão a gente descredibiliza o nosso produto. Né? Para pensar, quanto você acha que vai ficar 1 quilo de um bife no carne de laboratório? Vai ficar muito mais caro do que um boi que faz isso de forma natural, comendo planta que faz fotossíntese. Eu não tive nem coragem. Um sabor. Já tive várias oportunidades de experimentar, mas eu não tive coragem. Eu experimentei carne de soja, nunca mais. Seria a mesma coisa de eu trair minha esposa com a melhor amiga dela. Entendeu? Então, assim, eu não tenho medo de perder. O que eu tenho medo é de nós deixarmos que isso aconteça. Como é que a gente faz isso? Sendo incompetentes. Essa que é a verdade. Porque o espaço que a agricultura for adquirir, né, da pecuária, o espaço que essa outra fonte de proteína for adquirindo, quem vai permitir o tamanho desse passo vai ser o pecuarista. Sim. E como é que ele impede isso? Ele impede isso se profissionalizando. É muito comum a gente ver fazendas hoje, big fazendas, que o cara não sabe quantas cabeças que tem na fazenda. Ou então, às vezes, fazer a anotação do gado no caderno e aí o cara tava com a cadernetinha no bolso, molhou, perdeu a anotação toda do gado. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Isso é coisa que eu vejo todo santo dia. E outra coisa, a agricultura não vem para brigar com a pecuária, ela vem para somar. Vou te dar um exemplo. Tem muita fazenda aqui que faz o seguinte, arrenda para soja, com um acordo do cara colher a soja e plantar o capim, ele vai e faz a safra de boi. Ou seja, a fazenda dele está dando 2 safras, uma safra de boi gordo, e ele está ganhando ainda com a safra de soja, que o cara está plantando, dando a porcentagem para ele em saco por hectare, está reformando a fazenda do cara, e os dois estão felizes. E às vezes, assim, quem está assistindo a gente, às vezes quem acompanha a gente, né, eu tenho certeza que está passando na sua cabeça. Você está pensando assim, falar é muito fácil, né? Difícil é fazer. Nós vamos fazer e mostrar para vocês, é por isso que nós vamos fazer. E como é que você começa isso? Não tem jeito de você, por exemplo, melhorar aquilo que você não conhece. Sim. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas quererem adubar um pasto sem saber o que está ganhando de peso por dia. Eu vi hoje um cara tá assistindo, conheci um maluco hoje na internet chamado Renato 38. É um cara que mexe com Bitcoin, é meio louco. Ele falou um negócio hoje que eu achei engraçado. O cara pode ter feito graduação, pós-graduação, mestrado em natação, mas se ele não pular na água, ele nunca vai saber se ele aprendeu ou não. É o que ele falou. Agora perguntou, mas como é que eu vou saber se o Bitcoin é bom? Só você colocando dinheiro lá. Pode ser uma merda, mas você nunca vai saber. Você pode estudar a teoria 20 anos. Se você não for para a prática, você não vai saber. E tudo chama-se longo prazo. Fazenda não existe nada que é de hoje para amanhã. Então, nem um bom investimento, né? Não. Nem um bom. Quando é de hoje para amanhã é especulação, não é investimento. Então, isso, para você começar a fazer isso, para você começar a se profissionalizar,
né, quem ainda... E por mais que a sua fazenda já seja bem estruturada, uma coisa que eu tenho certeza, ela sempre vai ter uma lacuna. É humanamente impossível você fechar todas as gretas da sua janela. Cada dia você vai descobrindo uma e aí você vai cobrindo ela de novo, né? Mas, lógico, que aquilo que é mais relevante você vai ver no curto prazo. Depois você passa para o detalhe quando você estiver mais organizado. Mas para você começar a fazer isso, você sai. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar seu mindset, porque mas falar é fácil, mas aí eu te pergunto, o que você está fazendo? Né? Você conhece, assim, não precisa ser todos os números da fazenda, mas os principais, por exemplo, da fazenda de cria. O que são os principais indicadores da fazenda de cria? Uma fazenda de recria engorda, quais são os principais indicadores? Você tem isso, a coleta de dados é confiável, está bem estruturada, você pega esse número, toma decisão com ele ou não? Você não pode querer ter os mesmos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Você vai ter que pular para um lado ou para o outro, ou para o bem ou para o mal. Isso é uma insanidade, né? Então, às vezes pode soar, mas estão aí duas pessoas se julgam, especialistas, Douglas é pecuarista, eu também sou gerente de um grupo de fazendas, então eu tenho propriedade, Douglas tem a gente mostra, da gente conversar, né, de igual para igual, né? Eu tenho certeza que assim, muita gente que está aqui vendo a gente recebe o WhatsApp que pneu de trator furou, que a roçadeira quebrou, que tem que dar um pingo de solda numa parte do trator, só que na cidade não faz. Às vezes a onça que comeu. Então, E esse projeto, pessoal, vocês vão acompanhar de perto, vocês vão ver o quão complexo é. Tá? Ninguém está falando com uma coisa simples de se implementar, mas vocês vão ver todo o passo a passo, todas as dificuldades. A gente vai mostrar as cagadas que um e o outro faz. Principalmente as cagadas, porque eu não quero perder para ele. Nem ele quer perder para mim. Então, fez cagada, vai ser registrado na hora. Claro, com muito bom humor, muito bom. A ideia é informar e também eu tirar uma experiência que eu nunca trabalhei com macho, com um recria engorda de bezerro. Né? Então, eu quero ver como é que é. Talvez ele possa estar muito certo e eu estou perdendo dinheiro. Né? Então, tem tudo isso que a gente vai fazer. Qual o intuito de tudo isso? É vocês se beneficiarem com esse experimento. Vocês vão aprender com o nosso dinheiro em risco. A gente vai botar o nosso dinheiro em risco e quem só vai ganhar vai ser vocês. Se der errado, vocês sabem, não pode fazer igual aqueles dois doidinhos lá falou, não. Eles cagaram, deu merda lá pra eles. É isso, tá? A gente não vai esconder nada de vocês, a gente vai mostrar tudo, tá? Assim como eu já mostrei várias vezes, o primeiro IATF que eu fiz deu 20% de prenhez, eu mostrei. Falei aqui, saiu tantos reais, só 20%, era 70 vacas, só 20 emprenhou. E a gente mostra, pessoal, isso não tem... E eu não sei se aqui nesse canal a gente já tem isso, né? Provavelmente a gente tem, mas aquele selinho aqui que vocês já podem, às vezes, aí, inclusive, patrocinando, para ajudar a gente. Porque vai dar... Nutrição, viu? Vai gastar dinheiro, viu? Vai gastar dinheiro. Toda ajuda é bem-vinda. E agora a gente está fazendo, como sentamos aqui, estamos fazendo os projetos, estamos escrevendo tudo como é que vai ser, mas futuramente teremos lives e vídeos no Curral, né? Aí a gente pode abrir para perguntas, mas a princípio foi isso que a gente trouxe para vocês aqui. A gente queria apresentar o projeto, tá? Eu estou mais empolgado do que nunca. A gente vai fazer esse projeto no começo de janeiro, tá? No mais tardar, lá pro dia 20, dia 30 de janeiro, a gente começar com esse projeto, a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, para você não perder, o que eu vou deixar para vocês aqui, para vocês não perder? Embaixo desse vídeo aqui, vai estar um link do canal do Diego Arruda, Nova Pecuária. Vai lá, que se você não tem paciência de assistir todo o episódio, lá ele vai soltar os episódios com os melhores momentos, tá? Então vou deixar esse episódio na íntegra aqui e também vai ser compartilhado lá no canal do Diego Arruda, Nova Pecuária. Canal Berro do Boi, totalmente diferente. Vai ser aqui no BerroCast e no canal Nova Pecuária, para vocês ficarem bem informados e a gente trazer todas as informações. Nenhum ou no outro vocês vão achar. Então vai estar lá... Não, vocês vão achar nos dois. Vai estar nos dois, tá? Fica tranquilo. Um vai estar integral, porque tem gente que não tem paciência para assistir 1 hora de podcast. Aí você vai lá no Diego Arruda e vai encontrar ele integral e ele com os melhores momentos, tá? E aproveite e já se inscreve no canal para dar essa moral pra gente. E vamos fazendo aí. Fazendo Fazenda. Fazendo Fazenda. Esse é o novo projeto, ó. O projeto começou dia 12 de dezembro. A ser escrito no papel, a ser planejado e vai ser documentado até
janeiro de 25. Se brincar, pula para outro ano, faz outro. Vai ser tipo projeto Cariani, 90 dias. Só que aqui, em vez de emagrecer, vai engordar. Vai engordar boi e engordar novilha. Fechado? E eu vou sair campeão, lógico. Vamos ver se vai sair mesmo. Eu ainda acho que eu consigo ter uma margem melhor. Diegão, brigadão mais uma vez, deixar aqui as redes sociais do Diego, tá? Se inscreve lá no canal da Nova Pecuária, que lá vai estar todos os detalhes desse projeto nosso novo aí, combinado? Beleza, para poder te achar no seu... Berro do Boi, tá? Lá no Instagram, lá no YouTube, aqui no YouTube também, o canal principal. E o Diego é... @diegoarruda.s. Todos os links, Instagram, YouTube, vai estar embaixo na descrição. Só você ir lá, clicar, se inscrever ou então seguir o Diegão lá, para você ficar por dentro e acompanhar todo o projeto. Fazendo Fazenda, tá? O projeto de 1 ano que vocês nunca viram, do começo ao fim, tudo para vocês aprender a trabalhar aí com vocês na pecuária de corte aí na sua fazenda. Boiadeiro, forte abraço, até mais, valeu!